Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um programa Espiritualidade no Dia a Dia. Lili, prazer enorme ter você aqui novamente com a gente. E o Clive não pôde estar presente, mas em breve voltará. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, o fluxo universal. O prazer é meu. É sempre bom estar aqui, sempre bom trazer um conteúdo diferente, porque ao mesmo tempo que a gente fala, a gente vai aprendendo juntos, né? Então, hoje, falar do fluxo universal não tem como a gente falar do fluxo da vida, né? Eu acho que um está embutido no outro. Porque, ao mesmo tempo que esse fluxo universal acontece fora de nós, também acontece dentro de nós, né? Porque é como se fosse o micro dentro do macro. E é isso que nós somos, né? Nós somos esse microcosmo dentro desse macrocosmo. E esse fluxo natural, esse fluxo universal, ele é totalmente natural. Ele já existe desde que o mundo é mundo, desde que a vida é vida. Ele já faz parte. Ele é feito através de ciclos, né? Então, quando a gente entende que o fluxo universal também pode oscilar entre o fluxo e o refluxo, que aí a gente também já entra nas leis herméticas, que a gente pode falar da lei do ritmo, né? E a lei do ritmo, ela fala exatamente isso, né? Tudo tem fluxo, mas também tem o seu refluxo. Então, assim como as marés, assim como as estações do ano, assim como o repouso, assim como o despertar, assim como o dia, assim como a noite, tudo tem um ciclo, tudo tem um começo, um meio e um fim. E entender esse movimento natural dos ciclos facilita muito a nossa vida. E nós também, de certa forma, temos esses ciclos na nossa vida, né? Então, é a primeira infância, a adolescência, a vida adulta, a terceira idade, e assim vai sucessivamente. E cada ciclo da nossa vida, a gente também vai aprendendo, vai desenvolvendo, vai crescendo, vai entendendo, né, que cada etapa da nossa vida a gente se volta para um aprendizado diferente. Então, quando a gente é criança, a gente se desenvolve no falar, no andar, no correr, vai treinando as habilidades motoras, vamos treinando as habilidades emocionais também. A gente vai crescendo, vai aprendendo cada vez mais, a gente entra na escola, começa um novo ciclo. Então, sempre é um acrescentar cada vez mais dentro das nossas vidas, mas entendendo que tudo é necessário, que tenha um começo e um fim. Né? E às vezes a gente fica triste com os fins, né? Com aquilo que acaba dentro da nossa vida, ou com o fechamento de ciclo, mas é necessário, porque é o fluxo natural, né? E entender isso permite com que a gente surfe melhor nessa onda, né? É como o surfista mesmo, ele sabe a hora de pegar a onda, ele sabe a hora de acompanhar a onda e ele entende o fim da onda. Então é esse o movimento, né, que cabe a cada um de nós. E entender isso facilita muito os nossos movimentos de ação e reação na vida. Então a gente tem inclusive as questões das nossas emoções, né? Então, a gente nunca vai estar 100%, é como um pêndulo, né? A gente nunca está só aqui ou só aqui. A gente vai oscilando. O pêndulo faz esse movimento. Ele vai para um lado, vai para o outro, vai para o lado, vai para o outro. E às vezes ele para aqui no meio. E entender que a gente nunca vai estar 100% para toda a nossa vida só de um lado, e entender que a gente não vai estar sempre do outro lado, que a gente vai fazer esse movimento, que é como a respiração, né? A gente inspira, faz um movimento de ação, que a gente ativa e ao mesmo tempo a gente solta. Então é isso, esse é o fluxo natural da vida. Eu acho que para a gente começar a entender esse fluxo universal, o primeiro passo é a gente se conectar com a nossa respiração, que é o primeiro sopro da vida, é o primeiro ar que entra na nossa existência corpórea, como nós nascemos, né, aqui no nosso nascimento em si. Então, entender que isso está intrínseco dentro de nós. E a partir do momento que eu entendo, respeito, me observo, fica muito mais fácil. E observar a natureza também nos ajuda a entender como nós podemos transitar nesse fluxo natural. E hoje a gente observa que a gente está muito desconectado da natureza. Então fica muito difícil também até a gente entender o nosso fluxo natural, porque às vezes a gente está muito distante da natureza.
Então, eu sugiro, dentro da capacidade, da possibilidade de cada um, vez ou outra, realmente parar e observar a natureza. Parar e observar o amanhecer e o entardecer. Parar e observar uma estação, uma transição de estação. Por exemplo, a primavera, o verão. Observa. Apesar que hoje a gente não consegue perceber muito isso, porque está bem complicada essa questão das estações do ano. Mas perceber. O que é perceber? É parar e se permitir olhar mesmo, sabe? Sentir, observar. Eu acho que a partir do momento que você começa a fazer esse movimento de olhar para a natureza, você também começa a olhar para dentro de você e vice-versa, né? Eu acho que tem esses dois caminhos, é uma via de mão dupla. Uhum. Interessante isso que você está falando, né? Porque dentro da visão da medicina chinesa, qual é a base, né, da filosofia chinesa? É o equilíbrio e a harmonia. E então tudo precisa estar em equilíbrio e harmonia. E o microcosmos que somos nós, como você mencionou, precisa estar em harmonia interna, porque senão a nossa desarmonia afeta o macrocosmos, que é a natureza. E o inverso também acontece. Então, esse equilíbrio é muito importante, essa harmonia é muito importante. E é realmente assim: quando nós nos desequilibramos, nós desequilibramos tudo ao nosso redor. Quando a natureza está desequilibrada, ela também vai influenciar na nossa vida. E falando dessa questão do fluxo, a gente pode falar do símbolo do Yin e do Yang, né? Que também dentro da medicina chinesa, ele simboliza o Tao. Tao é o caminho, que é o caminho do quê? Da polaridade e do equilíbrio. Então, só tem o dia porque tem a noite, só tem o claro porque tem o escuro, só tem o frio porque tem o quente. Então, essa polaridade de que um depende do outro, mas no meio eles se juntam e se equilibram. Então, se nós pensarmos nesse movimento do símbolo do Yin e do Yang, né, que tem a bolinha, tem aquela, parece um peixinho, né? Um peixinho branco com uma bolinha preta, um peixinho preto com uma bolinha branca. O que simboliza aquilo? Dentro do quente tem um pouquinho do frio, dentro do frio tem um pouquinho do quente. Se nós pensarmos nessa questão do dia que a gente falou, né? Na hora que amanhece, uma parte do céu está muito escura e só tem um pedacinho que está claro, que é onde o sol está raiando. Só que chega ao meio-dia, o sol está brilhante no céu, é o claro, é o total yang se manifestando ali. Daí chega no fim do dia, nós temos uma parte bem clara, mas uma partezinha escura, que é o yin chegando naquele movimento. E depois à noite, meia-noite, é o ápice do yin, que é o escuro total. Então perceba que dentro desse movimento do dia, nós temos o fluxo universal da vida, que a gente pode também trazer como se fosse o símbolo do infinito, né? Fazendo esse movimento. Então, o dia também começa, né? Tem o seu auge, e depois ele tem o seu apogeu, e ele se encerra. Então, como tudo que você falou na vida, esse movimento do cíclico faz parte da natureza, só que nós não somos ensinados a olhar para essas questões. Por isso que é tão difícil quando, nesse fluxo universal da vida, a vida de alguém termina, porque nós não somos ensinados a lidar com a morte como sendo um processo natural. E tantas outras coisas, tudo que é finito, muitas vezes gera uma dor. Então, a finitude de um relacionamento, a finitude de um ciclo de trabalho. Então, todas as finitudes, às vezes, para a gente tem uma dor acoplada, porque nós não somos ensinados a estar em conexão com a natureza, a entender que isso faz parte da vida. E que, na realidade, tudo vive, a vida não para você viver os seus processos, ela fica cíclica, ela vai continuar o tempo inteiro. Então, nós precisamos nos reconectar com esse movimento da natureza. E é bem isso mesmo, né? Então, quando você fala dessa, nós não estamos acostumados, né? Eu trago aqui essa questão do refluxo mesmo, né? Porque é esse movimento, o fluxo, o refluxo, ação e reação, ação e reação, ação e reação, é o tempo todo. Só que o que a gente quer ficar? A gente só quer ficar aqui nessa vibe, né? Vamos ficar aqui no fluxo, porque o refluxo eu não sei se eu vou dar conta. É a montanha-russa da vida, né? Quando sobe daquele friozinho na barriga, mas a gente gosta de ficar lá no topo, porque é uma sensação boa, que é o sol do meio-dia, vamos colocar aqui, né? Depois, quando faz isso daqui que é entardecer, a gente vai ter que lidar com as nossas noites, com o nosso lado sombra, com as nossas dores, com as nossas emoções, porque as nossas emoções também acompanham esse fluxo universal. Então, uma hora a gente está aqui,
feliz, alegre, contente, entusiasmado. E chega uma hora que a gente está aqui, ai, não quero, estou triste, estou chorando, estou depressivo, não quero saber. E não é, a gente tem que entender que essa polaridade faz parte, mas que nós estamos sempre transitando entre essas polaridades, a gente não fica. Então é bem isso, é essa ação, essa reação, essa ação, essa reação, é essa oscilação, né? Uhum. E a gente pode observar muito isso também na nossa respiração, o tempo todo, só que a gente não percebe, né? A gente está tão agitado no dia a dia que a gente nem presta atenção na nossa respiração. O tempo todo a gente entra no automático, né? Quer falar? Não, no automático, mas é isso. Que a gente Então, não se conecta, né, com a respiração. não. Então, assim, quando a gente só se conecta com a respiração quando a gente percebe que a gente está muito ansioso por falta de ar. A gente fala, ai, tá faltando ar. Aí você fala, peraí, vou respirar. Vamos respirar. E não é, né? Porque se a gente começa o processo antes, a gente não precisa entrar nesse processo de ansiedade. Então, se a gente entende isso, fica muito mais fácil a gente trilhar esse caminho da vida. É entender que a gente vai ter que lidar com os nãos, que são esses refluxos, né? Que são a sombra, vamos colocar aqui, mas eles fazem parte. Não tem como a gente pegar e falar assim, não, eu não quero olhar para isso, não quero olhar para aquilo. A gente precisa, porque é o todo, é o que a Sandra falou, yin yang, o tempo inteiro, né? E esse é o fluxo da vida, esse é o fluxo universal. A gente vai contra uma lei universal? Não dá. Porque é como a gente contra as leis herméticas. Se vocês pararem para olhar uma lei hermética, estudar todas as leis, aliás, vocês vão perceber que elas são tão claras, tão precisas, que você fala, nossa, se eu seguir isso daqui, eu tô tranquilo. E é real. Né? Então, nesse fluxo, é essa lei do ritmo. Né? É entender o nosso coração tem um ritmo, o nosso coração tem um fluxo natural. Se você parar agora e colocar a mão no teu coração, você vai sentir as batidas, você vai perceber se ele está acelerado, se ele está calmo, se ele está agitado. Né? E aí você vai sentir aqui o fluxo da vida, o fluxo universal através do seu coração, das batidas do seu coração, esse é o ritmo. Né? Então, entender isso facilita na sua jornada e facilita você não remar contra a maré. Porque às vezes a gente faz muito isso na vida. Seja por apego, por medo, por insegurança. A gente fica presa a uma situação do passado, não solta achando que aquilo é a coisa mais correta, mais perfeita, mais ideal, o que aconteceu de melhor na minha vida, eu não solto. Só que se a gente entender que a vida é cíclica, a gente vai entender, opa, obrigada por isso, obrigada pelo aprendizado, obrigada por tudo que você me ensinou, mas agora é hora de seguir. Porque é como uma estação de trem, né? Uma hora a gente entra aqui no vagão, várias pessoas entram, depois na outra estação várias pessoas saem, assim sucessivamente. A vida é isso. Então, entender que a gente pode sim confiar nesse fluxo universal de uma forma leve, saudável, harmoniosa, fica muito mais fácil a gente desapegar daquilo que já foi. Né? E quando a gente consegue desapegar daquilo que já foi, a gente consegue se preparar para aquilo que vem. Mas aí é aquele movimento, até que ponto também estou pronto ou pronta para liberar aquilo que já foi. Né? Então, trabalhar o apego, trabalhar o medo, a insegurança, porque se o fluxo universal, o fluxo natural da vida é esse, por que eu vou remar contra a maré? Né? Além de exigir uma demanda maior de energia, porque gasta mais energia mesmo, nós somos energia, tanto mental, quanto física, quanto emocional, espiritual, enfim, nos forçarmos a remar contra faz com que a gente realmente acabe desperdiçando energia e não aproveitando as oportunidades que a vida quer nos trazer. Né? Para isso é necessário a gente trabalhar algumas inseguranças. Daí é necessário a gente olhar com muito amor para dentro de nós, do nosso micro, né? E entender por que meu micro não está alinhado com o macro. Né? Fazer essa pergunta, se questionar e ir atrás de respostas. Às vezes as respostas vêm imediatamente, seja através de uma pessoa, através de um sinal, de uma coincidência, de uma sincronicidade, né, na realidade. Às vezes ela vem, às vezes ela demora um pouquinho mais, às vezes é necessário fazer uma terapia, um acompanhamento,
né? Então, o que é importante nesse processo? Entender que se eu não estou fluindo através dessa naturalidade que é a vida, onde que eu estou freando? Onde eu estou me bloqueando? Onde eu estou literalmente no contrafluxo, né? E entender isso de uma forma muito respeitosa, muito gentil com você mesmo e falar, peraí, vamos fazer diferente. E fazer diferente, mais uma vez, demanda a gente abrir mão de algumas coisas do passado, né? Mas entender que como qualquer colheita, depois de uma colheita, a gente vai ter que fazer o quê? A gente não vai ter que arar o solo de novo, não vai ter que plantar a semente, não vai ter que esperar a semente crescer, não vai ter que cuidar da semente para fazer uma outra colheita. É a mesma coisa. Então, às vezes a gente fez uma colheita e a gente quer colher a mesma coisa, na mesma quantidade. Não é, gente. O solo é outro, às vezes a semente não é de tão boa qualidade, ou é de qualidade melhor. Enfim, é entender que esse movimento para uma nova colheita demanda o quê? Arar o solo de novo. Então, é abrir mão daquilo que foi para fazer um novo plantio. E quem vai fazer esse plantio? Você. A gente pode ajudar, as pessoas do nosso redor podem ajudar, mas cabe a cada um fazer o seu plantio. Cabe a cada um escolher a semente que vai colocar nesse solo novo que você está arando. Então, aqui a gente entra exatamente nesse contexto, como na agricultura. Qual a semente é mais adequada para determinada estação? Porque às vezes a gente quer plantar uma semente que naquela estação não dá. E a gente tem que plantar aquela sementinha lá. Porque não, mas eu quero essa semente aqui. Mas não é a estação dela. Vai plantar, vai gastar tempo, energia, dinheiro, né? Então, ainda vai ter um desperdício aí, vai ter um prejuízo. Então, é ficar atento a isso, ficar atento aos sinais, observar essa analogia e trazer para a tua vida. Que semente eu estou querendo plantar, né? E em cima disso, observar se está fluindo, se o solo está certo, se a estação está certa, sabe? Observar, né? E trazer isso. Fazer do seu coração e da sua mente um terreno fértil, um solo fértil, mas com as sementes corretas conforme a estação. E isso só você pode fazer. Não quer complicação. Não, eu ia dizer que nessa questão ainda que você está colocando, muitas pessoas ficam no papel, né, da vítima ou culpando o destino pelas coisas que acontecem quando a vida está travada, o fluxo não está andando. E é preciso dizer que não existe castigo e nem recompensa, o que existe é consequência. Então, olha para a sua vida e veja as consequências dos atos que você praticou. E pode ser que você também esteja vivenciando alguma coisa que não foi aqui nessa existência que você plantou, né? Então, também vamos olhar para uma coisa mais abrangente. A gente está falando de espiritualidade, então precisa ter esse olhar. Então, vamos olhar para as coisas da vida e, de novo, como a Lili disse, está nas suas mãos mudar. Se a realidade não está agradável, se você não está gostando do que você está colhendo, ou se você não está colhendo, ou se você não está plantando, olha para a sua vida. Só você pode fazer o movimento de mudança. Está nas suas mãos. A responsabilidade da sua vida é sua. Então, a partir do momento que você der o primeiro suspiro aqui, até você dar o último suspiro aqui nesse fluxo universal dessa vida, a sua vida depende de você. Então, o que dependia dos seus pais ou das pessoas que cuidaram de você enquanto você era pequeno ou pequena, isso já foi, está lá atrás. Agora está nas suas mãos, a responsabilidade é sua. Se você não está gostando do que está vivendo, cabe a você mudar a sua realidade. Então, voltar a fluir com a vida. É esse o movimento. Dá o primeiro passo. E é interessante essa tua fala, porque às vezes, em muitos casos, a gente observa, e até na nossa vida no dia a dia mesmo, né, em algumas situações, vem uma sensação assim, eu estou estagnada, não saio daqui, porque as coisas não melhoram. Entenda que isso também é passageiro, né? E se você entra naquela vibe de só reclamar, 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 em vez de sair do papel de vítima, o que vai acontecer? Você vai ficar repetindo isso. Então, aquela fase, por exemplo, aquele período da noite vai ser muito mais escuro, vai ser muito mais longo, né? E observa, até para a gente trazer isso aqui, realmente, de uma forma bem, bem simples, né? Às vezes a gente tem insônia, né? Quando a gente tem insônia, parece que a noite é longa, que não vai acabar nunca, né?
E aí a gente fica naquilo, gente, mas eu não consigo dormir, porque eu não consigo dormir, porque eu não consigo dormir, aí vem as preocupações, aquela noite se estende. E quando a gente dorme e respeita esse movimento do corpo de descanso, porque a gente também tem isso, quando a gente respeita esse movimento de descanso do corpo, parece que a noite passa assim, rápido, né? Então, tudo é um olhar, como eu olho para isso? Né? Assim como tem um período onde eu preciso trabalhar, fazer e acontecer, eu tenho meu período de descansar. Então, entenda que nada é para sempre. Você vai aprender nesse movimento de estagnação, mas isso não significa que você vai ficar estagnado. Mais uma vez, por quê? E aí você pode confiar nisso, porque não é uma característica natural do fluxo da vida. Não é esse o fluxo universal. Então, quando você começa a observar esse fluxo maior, que é o macro, você vai parar de sentir tanto medo, tanta segurança, achar que você fica nessa situação para sempre, porque você não vai, porque não é a lei da vida, né? Claro que você tem que fazer esse movimento, claro que você tem que acordar de manhã, depois de uma noite bem dormida, e falar, peraí, o que eu vou fazer hoje? Tem que levantar da cama, tem que fazer a ação, né? Tem que fazer esse movimento, porque vida é movimento. Mas ficar parado, esperando, né, que o fluxo universal faça por você, não. Ele simplesmente vai te colocar na onda. Mas você é que vai pegar essa... Ele simplesmente vai fazer a onda. Você é que cabe lá e pegar essa onda e seguir. Né? E fazer isso de uma forma muito consciente. Exige disciplina, determinação, exige estudo, conhecimento, planejamento. Né? Um surfista não entra na onda sem saber. Né? Ele tem um estudo, ele tem um aprendizado anterior, né? Como fazer. E na vida é a mesma coisa. Então, é se preparar, é treino, é adaptação, é boa vontade, é determinação, é disciplina, mas nunca, jamais, a reclamação, o vitimismo, a revolta, ela prende você muito na dor. Né? Quando você resolve, em vez de ficar revoltado, falar assim, o que eu aprendi com isso, fica muito mais fácil você voltar para esse fluxo natural da vida. Porque aí as coisas realmente, elas começam a acontecer com mais sincronização. Acho que é bem isso, né? Porque a vida é sincronia. A vida, ela é esse movimento, né? Eu dou e eu recebo. Eu faço, mas eu também recebo. Então, é esse o movimento da vida. Né? Então, você tem essa sincronicidade. Então, é aquela história que a gente fala, né? Nossa, eu estava na hora, no lugar certo, com a pessoa certa. Você está no fluxo da vida, né? Então é isso. As coisas acontecem nesse movimento. Então você tem o fluxo do universo, mas você tem o fluxo pessoal. Será que você está travado no seu pessoal? Porque o fluxo do universo está acontecendo naturalmente. Ele não vai parar. Agora, será que você não está respeitando o seu fluxo pessoal? Então, a minha sugestão aqui para você é exatamente isso. Pare um pouco e comece a observar a natureza. Comece a observar o fluxo do mundo, do universo. E aí você vai começar a entrar em sintonia com ele e automaticamente você começa a fluir nessa energia. E ela fica muito mais leve. Eu acho que eu quero complementar com uma coisa a mais aqui. E é importante lembrar que dentro desse fluxo universal da vida, tudo tem o seu tempo, né, Lili? Então, não é no dia que você planta lá a sementinha que você vai colher o fruto. Então, de novo, eu vou trazer aqui um exemplo da medicina chinesa. O bambu chinês, você planta a semente dele e ele demora 5 anos para ele sair do solo. Então, durante 5 anos, você não vai ver nada e você pode achar que o negócio não vai acontecer. E daí dá aquela sensação de que está tudo estagnado. Só que quando ele vem para fora da Terra, em meses ele cresce muitos metros. Então, é necessário que a gente também entenda que tudo na vida tem o tempo certo. Às vezes a gente tem mesmo a sensação de que a vida está travada, está estagnada e não está acontecendo, só que acontecem pequenos movimentos que muitas vezes a gente não olha e não valoriza. Então lembra dessa questão da semente, cada semente tem um tempo certo para desabrochar. Então como está, né, a sua semente nesse processo de desabrochar? Acho que era essa Não é, informação. é perfeito isso, né? Porque é respeitar os movimentos
naturais, os ciclos naturais. Se você entra nesse movimento, o que eu faço? Porque nós somos seres naturais, né? Nós temos o mineral, nós temos o animal, o mineral, tudo dentro da gente. Então, isso faz parte, é intrínseco, não tem como remar contra a maré, né? E entender, acho que também só para a gente fechar aqui, só para fechar minha fala, entender que há mudanças e transições, e que a gente precisa respeitar também isso, né? Às vezes a gente não quer mudar, às vezes a gente não quer esperar uma fase de transição, a gente desiste no meio do caminho, né? Mas elas fazem parte, como a Sandra falou, tem tempo de colher, tem tempo de plantar. E nesse período de plantar e fazer a colheita, tem uma transição aí, tem um processo. Então respeite essas fases, né? E se respeite, mas não deixe de fazer. Porque se você deixar de fazer, não vai ter ação, não vai ter movimento, não vai ter renovação, não tem um novo ciclo, né? Simplesmente fica naquela rodinha lá descansada, fica, e não muda. Né? E eu sempre falo, né, nós não somos esse ciclo apenas, nós somos uma espiral. É esse o nosso movimento. A gente vem daqui e vai fazendo esse movimento de ascensão. Né? Então é esse movimento que cabe a cada um de nós. Esse movimento em espiral. E acho que conectem-se com a natureza, porque na hora que a gente percebe essa conexão do fluxo da natureza, a gente vai voltando para a conexão do fluxo universal da vida. Não existe outra forma. Então, respirar é o começo de tudo. É verdade. E eu sugiro para vocês fazerem respirações conscientes. Como? Tira um minutinho da sua vida, 2 minutinhos, para você começar a testar. Né? Então, começa com 4 tempos. Então, você faz 1, 2, 3, 4, solta. 1, 2, 3, 4. Ou em 5, mas se respeite. Eu estou muito ansioso. Faz o dobro do tempo. Então, eu respiro em 1, 2, 3, 4, solta em 8. Não consigo em 8, faz 3. 1, 2, 3, solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E coloca uma intenção na sua respiração. Então, assim, eu quero ativar o que em mim? Eu quero ativar minha paciência. Solta. Quero ativar, sei lá, meu poder de concentração, foco. Solta. Mas faz mais de uma vez. Né? Mas faça com consciência e presença. E aí sim, você vai estar conectado com você e com a natureza através desse dom natural que é a respiração. É isso, acho que fechamos com chave de ouro. Então, muito obrigada. Pode falar. Pode ir. Não, é só agradecer. Muito obrigada, Sandra, mais uma vez, e agradecer a todos. Então, quero agradecer a presença de todos e nos vemos na semana que vem. Beijo no coração. Até mais.